Olá, bom dia, irmãos, e um bom domingo de Páscoa a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da Páscoa e refletiremos sobre esse tema: salve-se. Salve-se. Simplesmente ouve-se isso mediante um Cristo sofredor na cruz e a zombaria para com ele. Salve-se a si mesmo. Essa é a reflexão que nós teremos sobre os impactos dessa frase, se realmente ela fosse ouvida e atendida. Então, nossa reflexão é em Lucas 23, versículo 35, que diz: O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Então, debruçando um pouquinho sobre esse texto e dentro de Lucas 23 ainda outras duas afirmações parecidas com essa. Então, ao total, 3 vezes zombaram de Jesus, falando para ele salvar a si mesmo. 3 vezes. Então, essa em Lucas 23 é a primeira das 3. São bem próximas nos versículos. Mas nos chama a atenção que o povo zombando de Cristo, aquele mesmo povo que tinha expectativa de que ele livrasse os judeus do domínio de Roma e que jogava seus mantos, jogava folhas, palmas no caminho do rei, em cima do jumentinho até Jerusalém, naquela entrada triunfal, e clamava o Salmo 118 e o saudava como o que vinha em nome do Senhor, o rei que vinha bendito, que vem em nome do Senhor. Então, lembrando disso tudo, mostrando que ele era o Messias, em suas palavras, mas com certeza apenas da boca para fora, e causando um grande alvoroço entre os judeus por causa da sua presença na proximidade da Páscoa. Essa última semana nós lembramos tanto como Semana Santa, e que nós chegamos nesses momentos aqui de crucificação já no final dela, já na sexta-feira. Então o povo ridicularizando esse Jesus que estava sendo levado à cruz, que estava pendurado no madeiro e dizendo: salvou os outros. Todos eles tinham consciência de que Cristo, aqui nós não estamos falando que eles acreditavam na salvação e perdão das almas pela eternidade, não. Eles estão falando dos milagres que Jesus executava. Estão falando do quanto Jesus curou pessoas, até as livrou da morte em si, ressuscitando pessoas. Então, disseram: salvou os outros. Agora salve-se a si mesmo. Queremos ver agora você descer dessa cruz. Queremos ver agora você se livrar dessa morte. Esse é o desafio que o homem faz ao Criador. O homem faz a Cristo, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Criador. Aquele Jesus pendurado no madeiro recebe o desafio de homens, dizendo: salva-se a si mesmo. Se és, se tu és o Cristo, se realmente você é o Cristo de Deus, o escolhido, se você é o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Esse é o desafio lançado. Agora, hoje a gente para um pouco para pensar sobre esse desafio feito por aqueles zombadores, salve-se a si mesmo, e se Jesus aceitasse? Se Jesus mostrasse para eles o seu poder e a sua força, descendo daquela cruz, curando todas as suas próprias feridas, estando ali 100%, seria, aos olhos dele, desses zombadores, algo poderoso. Provavelmente aclamariam ele de novo como o rei dos judeus. Provavelmente jogariam essa informação aos ventos para todos saberem que alguém desceu da cruz e curou seus próprios ferimentos. E dali a um tempo não mudaria, porque outros milagres majestosos foram feitos, salvando outros. Então, salvar a si mesmo não transformaria o coração deles, mas só mostraria que a zombaria deles não tinha fundamento. Agora, Jesus permaneceu naquela cruz.
mesmo podendo fazer, mesmo podendo descer, mesmo podendo provar o seu poder, ele continuou firme para cumprir. Tudo que ele fez foi para cumprir. Cumprir as escrituras, cumprir o que havia sido dito, cumprir o seu propósito de glorificar a Deus no seu sacrifício. Tudo foi para cumprir, em obediência, em humilhação, em humildade, em amor. Isso o manteve naquela cruz. Então, ele tinha o seu objetivo, ele tinha o seu trabalho em vista, que deveria ser penoso, mas ele veria e ficaria satisfeito no seu fruto, como diz Isaías 53. Então, dentre as coisas que Jesus cumpriu, a multidão de promessas, a multidão de sombras que apontavam para Cristo, e Cristo se mostrou como a luz, Cristo se mostrou como a figura verdadeira daquilo que anunciava Cristo, Cristo cumpriu uma multidão de promessas e de profecias. E dentre tudo que apontava para Cristo, Cristo também cumpriu a Páscoa. Então, quando nós falamos de Páscoa, entendam, é algo cumprido, finalizado. Algo que Jesus Cristo cumpriu por completo. Então, é disso que nós falamos quando falamos hoje em dia. Cristãos falam de Páscoa. Diferente dos judeus que ainda comemoram e ainda fazem os mesmos rituais, como se não fosse ainda cumprido no Messias. Mas certamente todo aquele que crê em Cristo Jesus já entende a Páscoa como cumprida. Inclusive estava me interrogando por que chamamos de domingo de Páscoa. É uma boa pergunta. Pois bem, o que era a Páscoa? Para começarmos o nosso raciocínio, o que é ou o que foi originalmente, o que foi a primeira Páscoa? Nós precisamos, para isso, considerar os textos minimamente selecionados. Êxodo 12, versículos de 1 a 13. Então, Êxodo 12, versos de 1 a 13. Para a leitura. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, sejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então a Páscoa é associada àquela cerimônia de saída do Egito. Só que a cerimônia foi antes, inclusive, foi o grande motivo da saída. Então não
podemos, inclusive a palavra Pesach, acredito que seja assim que se diga, que significa Páscoa, que significa esse ritual, essa cerimônia, ela significa passar sobre ou passar por cima. Então, geralmente, tem algumas pessoas que associam a saída do Egito, então a passagem pelo Mar, não tem nada a ver com o Mar Vermelho. Vai chegar nisso ainda. Nós estamos falando o próprio Deus passando, visitando o povo. O dia de visitação de Deus. Deus passaria por estas casas. E o grande sentido dessa passagem seria a reivindicação de todo o primogênito. Então, ou o primogênito seria morto, no caso dos egípcios, ou o primogênito seria preservado por uma substituição. Nós temos aí a substituição da morte. Em vez da morte do primogênito, a morte de um cordeiro. E este cordeiro seria morto no lugar do primogênito para que este fosse preservado. Então, só não morreria aquele que tivesse o sangue no batente das portas. O sangue do cordeiro morto no lugar do primogênito. Então, para nós entendermos o que foi essa Páscoa, lembrem-se, o povo, os filhos de Abraão, filhos de Isaac, ou seja, a nação ali de Jacó, de Israel, que cresceu no Egito, tinha descido lá na época de José por causa da fome, cresceu muito no Egito, foi feito escravo no Egito, e um faraó, como diz o começo de Êxodo, que não conhecia José, os escravizou. E cada vez mais nós vemos o povo sofrendo no Egito e Deus levantando Moisés para livrar aquele povo do Egito. Então, as 10 pragas nos lembram disso e a 10ª em si é a morte dos primogênitos. Estamos falando da 10ª praga e último evento para a saída, sim, do povo do Egito, a libertação do povo da escravidão do Egito. Então, as características que nós lemos aqui nesse texto dessa Páscoa em si, do que foi essa Páscoa, esse último ritual de morte dos primogênitos, como 10ª praga para a saída do povo do Egito, finalmente Faraó, que há tanto teve o coração endurecido por Deus e endureceu o seu coração para o povo não sair, agora deixará o povo ir. A característica dessa cerimônia, as características citadas aqui, primeiro, ela é feita em famílias. Ela é feita em cada casa. Então não é uma convocação a princípio. A princípio. Essa primeira Páscoa não foi uma convocação geral de toda a comunidade junta, mas toda a comunidade fracionada em casas, em lares. Mas, apesar de ser a família apenas, caso houvesse uma dificuldade, é muita coisa para uma família, um cordeiro, um cabrito, ela poderia se juntar com o vizinho. Então, pensando também no amparo, pensando também na caridade, pensando no compartilhamento. Mas, em si, famílias. Isso é muito interessante porque nesta Páscoa nós também estamos comemorando a ressurreição de Cristo, comemorando os eventos aqui deste domingo em famílias, infelizmente fracionados, coisa que era típica dessa primeira Páscoa, mas não é típica nossa, sem dúvida. Mas que nós regozijemos o Cristo ressurreto com alegria, mesmo em famílias, e depois no nosso compartilhamento também do texto que nós leremos essa noite, também façamos com alegria. Além dessas características de ser celebrado em famílias, a pressa também foi um elemento muito claro. Todos eles deveriam estar prontos, porque aquilo definitivamente faria o povo sair, faria o povo ser liberto. Então, eles deveriam comer aqueles pães sem fermento, não haveria tempo para levedação, não para crescer a massa, não. Então, tirem o fermento, e o fermento a partir daí simbolizaria o pecado, mas façam os pães sem fermento, estejam prontos para sair, com o cajado em mãos, com o cinto amarrado, com a sandália nos pés, prontos para sair. E o cordeiro deveria, que é o ponto principal aqui que estamos destacando,
o cordeiro sem mácula, o cordeiro perfeito deveria ser sacrificado. E o seu sangue passado na batente da porta, nos umbrais das portas. Aquele sangue, então, visto pelo anjo da morte, visto pelo próprio Deus, seria símbolo da fé, de obediência daquele povo. Então, esse povo seria preservado, enquanto os egípcios tiveram seus primogênitos mortos. Nesta primeira Páscoa, concluímos então que o sangue do cordeiro preservou o povo da aliança. Não preservou os egípcios, preservou apenas os judeus. Preservou apenas os israelitas. Judeus ainda seria fora de tempo, mas preservou os filhos de Israel. Então, este povo em si, o sangue do cordeiro preservou. Preservou os primogênitos, ele aplacou a ira de Deus. E, através deste ritual, foi neste momento em que o povo libertou o seu povo da escravidão no Egito. Então, o sangue do cordeiro preservou o povo da aliança e Deus libertou o seu povo da escravidão. O cordeiro foi morto pelo povo. Pois bem, nesta situação onde nós lemos o texto, também tem uma Páscoa envolvida. Também houve a comemoração de uma Páscoa. Naqueles últimos momentos de Jesus e seus discípulos antes da cruz, também houve a celebração da Páscoa. Então, a Páscoa como sendo este primeiro momento da festa de pães asmos, também a festa toda chamada de Páscoa em alguns momentos, então os 7 dias. Então, começando com a convocação e terminando também com convocação e descanso, sabá. Pois bem, foi este o enredo de Lucas 22, de 7 a 20, nessa última Páscoa. Lucas 22, de 7 a 20, que diz: Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então, só um detalhe, eu separei o 7, o 8 e depois já do 13 ao 20. Ainda não terminou o texto, mas só um destaque final. Jesus deixando claro que essa refeição de Páscoa ele não comeria novamente até que ela se cumprisse, até que se cumpra a Páscoa. Então, a Páscoa foi cumprida. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O sangue dado em favor de vocês e o cálice com a nova aliança no sangue de Jesus. Então, nós estamos falando de momentos onde a última Páscoa foi celebrada e agora o Cordeiro fica um pouco de lado para Jesus instituir a ceia. E essa santa ceia que houve ali, que nós fazemos a ceia do Senhor, nós repetimos essa ceia em memória de nosso Senhor, mostra que Jesus está evidenciando o cumprimento
foi cumprida a Páscoa. Ele começa a associar, ou evolui pelo menos a associação, do corpo e do sangue de si mesmo, com agora a lembrança do verdadeiro sacrifício. Então, nós não podemos hoje associar o sacrifício a um cordeiro animal, mas ao Cordeiro de Deus. Passou-se o foco no cordeiro animal, ou sacrifício constante de animais, mas agora o sacrifício completo e único do Cordeiro de Deus. Então nós temos certeza que isso cumpriu a Páscoa. Então, as características agora do que vimos, primeiro, são os discípulos reunidos. Estamos falando na iminência, na proximidade da morte de Jesus na cruz, e o seu corpo é dado em favor. E há uma nova aliança no seu sangue. Um novo pacto. Um novo testamento sendo escrito e garantido. Então, através do seu corpo e do seu sangue, nós temos novos elementos, novo cumprimento, novo sentido do sacrifício. Só que agora o sacrifício de Cristo em substituição ao cordeiro. Já não é mais o cordeiro animal, mas agora nós temos o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado. Então, nessa última Páscoa celebrada, essa foi a última Páscoa antes do sacrifício, ou seja, a última sombra antes da figura perfeita. Primeiro, o Cordeiro de Deus cumprirá a Páscoa e anunciava a Cristo. Todos estes cordeiros mortos ritualmente na Páscoa, no povo de Israel, eles apenas simbolizavam o Cristo que viria. Simbolizavam o principal de todos os cordeiros, o Cordeiro de Deus, como João Batista diz, que tira o pecado do mundo. Então apenas apontavam para a verdadeira luz que é Cristo. São apenas sombras da verdadeira figura que é Cristo. Tudo isso que nós vemos de sacrifícios, então, no Antigo Testamento, simbolizavam um único sacrifício que é suficiente. E a partir, então, de Cristo, os sacrifícios cessam. Porque o sacrifício que verdadeiramente Deus recebe é válido para todo sempre, um único sacrifício não repetido, é o de Jesus Cristo. Seu corpo será partido pelo seu povo, e seu sangue apaziguará a ira de Deus pelos pecados. Aquilo que ele está mostrando naquela última Páscoa, já evidenciando os elementos pão e vinho, mostrando então o seu corpo e o seu sangue ali em associação, em memória disso, sendo verdadeiramente isso, seu corpo será partido pelo povo, seu sangue apaziguará a ira de Deus pelos pecados. Então, o que nós comemoramos quando nós olhamos a cruz, o que nós temos total consciência, o que cantamos, o motivo de nos reunirmos, é porque Jesus morreu por nós. É porque Jesus foi o sacrifício perfeito. E olhando para esse sacrifício perfeito, nós temos certeza de que foi feito pelo seu povo e foi garantido ali o perdão dos nossos pecados. Então, a ira de Deus foi apaziguada. Então, um ponto bem claro de união é que Deus preservará o povo da nova aliança e os libertará da escravidão. Aquilo que houve como uma grande figura, na verdade, como uma grande sombra, perdão. Como uma grande sombra do que aconteceria verdadeiramente, grandiosamente aqui na cruz. O que houve lá na Páscoa de uma aliança sendo firmada, um povo sendo resgatado e libertado de sua escravidão, acontece conosco. Acontece com o mundo todo. Acontece com todo aquele que crê. Acontece com o povo de Deus. Então, o povo da nova aliança é liberto da escravidão do pecado. Nós
somos libertos do pecado. Pois bem, agora, tendo isso toda a consciência da necessidade desse sacrifício de uma vez por todas, libertar-nos do pecado e pagar os nossos pecados que nós mesmos não poderíamos pagar, nós não conseguiríamos quitar a nossa dívida, então seríamos eternamente punidos. Nós temos aquela zombaria em específico que nós citamos no começo. Aquele versículo onde está citando aqueles zombadores de Cristo, olhando e falando: salve-se, salve-se. Salvou a tantos porque não salva a si mesmo. Nesse momento, entendam o que está ali em jogo. Primeiro, Jesus havia sido traído e injustamente condenado, abandonado inclusive pelos seus discípulos. Foi castigado e estava sendo zombado. Castigos físicos e todo tipo de humilhação. Ele estava sofrendo a justiça de Deus pelos nossos pecados, merecida por pecadores, e ele não era um deles. Jesus era perfeito e não era pecador. Jesus era o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito. Nós somos os pecadores. E aí, pecadores olham para aquele que não merece o castigo. Pecadores olham para o único ali que não merecia estar naquela cruz. Pecadores olham para o único ali que é o Cordeiro perfeito, sem mácula, e falam: por que você não salva a si mesmo? Salve-se. Salve-se. Desça da cruz. Salve-se a si mesmo. Mas ele se manteve lá. O Cordeiro de Deus se manteve lá. Enquanto ele poderia, sim, poderia muito bem mostrar todo o seu poder e sua força e descer da cruz e punir todos os pecadores. Por amor, por graça, por misericórdia, pela glória de Deus, principalmente. Ele continuou naquela cruz. Então ele não se salvou, não salvou a si mesmo para consumar a nossa salvação. Ele suportou até esse desafio, até essa afronta, para prosseguir na nossa salvação. Cada ofensa nossa, cada pecado nosso é um desafio. É um desafio a Deus. É uma zombaria a Deus. Mas graças a Deus, porque nós não vencemos, mas Cristo venceu naquela cruz. Cristo permaneceu naquela cruz. Cristo se ofereceu à morte naquela cruz. Jesus Cristo não salvou a si mesmo para salvar a nós. Charles Spurgeon diz: não devemos deixar de observar o poder e o alcance de seu entendimento sobre a corrente que ligava o passado de sombras simbólicas com o presente iluminado pelo sol. Então, deixando bem claro, aquele passado, a Páscoa, irmãos, é passado. Então, a gente usa ainda esses nomes, nem entendo por quê. A Páscoa iniciou-se, a Páscoa se iniciou, inclusive na sexta-feira, no entardecer da quinta, ou seja, o anoitecer da quinta, que vira sexta já para os judeus. Naquela sexta se iniciou todo o procedimento de Páscoa deles, o dia da preparação. E dentro daquela preparação que foi feita, Jesus apresentou a ceia. Foi, então, depois daquela ceia, ao jardim, depois de todos os eventos que nós sabemos da Via Dolorosa, de todo o seu castigo, a morte na cruz, o sábado onde permaneceu morto e o domingo onde ele ressurgiu.
Se a Páscoa começa na sexta, podemos considerar a Páscoa talvez a festa dos pães ázimos, dos 7 dias, mas por que o domingo de Páscoa? Não tem nem sentido essa tradição. Mas nós temos aqui que antigamente, quando Deus instituiu a Páscoa em si para os israelitas, quando Deus instituiu essa cerimônia de Páscoa, são apenas sombras que simbolizam no passado aquilo que no presente já foi iluminado pelo sol, como diz Spurgeon. Então tem uma mesma linha de raciocínio, aponta para uma mesma coisa e essa coisa finalmente acontece. É o sacrifício do Cordeiro de Deus. É o sacrifício de Cristo. Então agora nós temos, radiando a luz total, o sacrifício que importa. Não devemos esquecer o brilho dessa inteligência que amarrava todas as cerimônias e os sacrifícios em um único fio de pensamento e considerava todas as profecias como uma grandiosa revelação única. E todas as promessas como os arautos de uma pessoa. E que logo disse: de tudo isso está consumado em mim. Então, todos esses sacrifícios, todos estes cordeiros, carneiros, bodes, bois, mortos, todos eles, em cerimonial, em ritual, em obediência à lei, em ofertas, em holocaustos, todos estes sacrifícios feitos seguem uma única linha de raciocínio da história, sendo passado e sendo cumprido em Cristo. O Cordeiro da Páscoa, então, também é cumprido em Jesus Cristo. E todas essas coisas que simbolizavam perdão pelos pecados, todas essas coisas que substituíam a morte do seu povo na morte de um sacrifício, tudo isso simbolizava a Cristo e Jesus, olhando para todos esses sacrifícios e a necessidade de sacrifícios pelo pecado, perdão através do derramamento de sangue, ele diz em si mesmo: está consumado. Todas essas coisas estão em mim, consumadas. Então temos a Páscoa cumprida em Cristo. No está consumado, dito na cruz. Então, neste domingo de ressurreição, que nós celebremos com alegria o corpo partido, o sangue derramado. Celebremos com alegria o cumprimento de tudo. Celebremos com grande alegria Cristo. Que nós louvemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós louvemos o Cordeiro perfeito, sem mácula, que não merecia, mas fez por graça e por misericórdia, fez por amor a nós, morto em nosso lugar, expiando os nossos pecados, apaziguando a ira de Deus. Este sacrifício foi por nós. Esse sacrifício foi pelos seus, pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. E glorifiquemos um Cristo ressurreto ao terceiro dia. Nós não comemoramos um sacrifício em que o Cordeiro de Deus permaneceu morto, mas reviveu. Vivo está vivo e está a vir, a nos buscar, assunto aos céus, na promessa de nos buscar. Nós temos certeza e plena alegria nisso. Nosso domingo de ressurreição é alegria porque Cristo ressuscitou. Nós hoje estamos comemorando a ressurreição de Cristo. Nós hoje estamos nos alegrando na ressurreição de Cristo. E não há motivo maior de alegria em toda a história do que a ressurreição de Cristo. Nós temos o testemunho desses dois grandes pregadores, Jonathan Edwards e Spurgeon, falando dessa alegria. A ressurreição de Cristo é o evento mais alegre que já aconteceu, segundo Jonathan Edwards. Nós apenas concordamos com isso. Não existe nada mais alegre do que a ressurreição de Cristo, do que o Criador de todas as coisas. Agora vivo está
Aquele que morreu por nós, vivo está e agora está por nós. Agora, ele é por nós. Quem será contra nós? Não há nada mais alegre do que dizer que Cristo está vivo. Spurgeon disse: ninguém jamais tirará de mim a alegria de que Cristo ressuscitou dos mortos. Celebremos isso. Nos regozijemos nisso, pois ele nos salvou. Por mais que o nosso pecado, a nossa zombaria, a nossa maldade, olhe e fala, salve-se. Não, ele diz, salvo-te. Ele nos salvou. Ele permaneceu por amor. Celebre o rei que, ao invés de desejar salvar a si mesmo, entregou-se para salvar infames pecadores. Nós. Que nos regozijemos nessa graça e louvemos aquele que cumpriu a Páscoa, aquele que morreu por nossos pecados, mas ressuscitou, Jesus Cristo, nosso Senhor.